Quando começou a colonização no Brasil? Nos primeiros anos da descoberta do Brasil pela expedição de Pedro Álvares Cabral, a partir disso começa a presença dos portugueses em nosso país, só que de forma pequena e em alguns pontos, como as baías de Salvador e São Vicente. Esses lugares eram ótimos para a ancoragem dos barcos, além de serem habitados por nativos amistosos. O período de 1500 a 1530 ficou conhecido como período pré-colonial, e as relações entre os portugueses e nativos eram, nesse momento, amistosas e aconteciam escambos, que eram as trocas de mercadoria. E aqui rolava trocas de facas, machados, anzóis, tecidos, por papagaios, macacos e peles, mas sobretudo por pau-brasil, que foi o principal produto de extração nesse período pré-colonial. E os portugueses vendiam todas essas mercadorias que eles recebiam, através das trocas com os nativos e vendiam por preços bastante vantajosos no mercado europeu. Linda essa tapeçaria dos irmãos Gobelin. O vermelho que vemos vem do pau-brasil. E vale uma quantia considerável. Acho que nós podemos fazer um acordo. Assim como aconteceu na África, alguns portugueses eram deixados aqui ou preferiam ficar, justamente para aprender a língua e os costumes locais dos nativos, se tornando intermediários importantes nas trocas entre os nativos e os europeus. Além dos portugueses, o litoral brasileiro também era constantemente frequentado pelos franceses, que também articulavam acordos e alianças com os povos nativos. Em 1555, Villeguion, um francês que havia prestado muitos serviços ao rei da França, fundou uma cidadela, a chamada França Antártica, na Baía de Guanabara, que hoje é o Rio de Janeiro, mas foram expulsos em 1567 por Mendes Sá, um representante da coroa portuguesa nas terras ocupadas por colonos e administradores coloniais. Nessa época, a coroa e os comerciantes portugueses estavam mais interessados nas relações com os povos africanos, com quem eles comerciavam ouro e marfim, e com os povos do Oriente, principalmente a Índia, de onde eles traziam seda, pedras preciosas e as famosas especiarias que eram simplesmente temperos. E tempero era coisa muito cara mesmo. Mas diante da ameaça de invasões francesas aqui no Brasil, a coroa portuguesa começou a elaborar uma política de ocupação e colonização do país, concedendo grandes extensões de terra para nobres lusitanos que deveriam, como contrapartida, se dedicar à proteção dessas terras que ficavam sob sua responsabilidade. A responsabilidade desses nobres como a produção de açúcar, seguindo uma experiência bem sucedida que eles tiveram lá nas Ilhas Atlânticas. Assim foi, a partir da década de 1530, que começou de fato a colonização do Brasil pela coroa portuguesa. Aos faróis, oprimidos desde os portugueses e espanhóis. Muitos contras, poucos tróis. Segue a conta pra nós, o mesmo ônus 500 anos após. Desde Dom Pedro I que o Brasil é